Vamos lá. Oi, gente, tudo bom? Meu nome é Natália, eu sou do grupo da YouCan e eu estou aqui com esse monte de pessoas maravilhosas para dividir com vocês um pouco sobre diversidade e inclusão, principalmente no mercado de trabalho. Vai, Jéssica. Oi, pessoal, tudo bom? Boa noite também. Meu nome é Jéssica e eu e Natália hoje a gente vai conduzir, né, esse papo que vai ser bem massa com todos esses convidados incríveis que a gente tem. Vai ser um papo, vai ser bem descontraído, então se preparem aí também para rir com todas as coisas que vão acontecer. E espero que vocês estejam ligados e aproveitem esses primeiros minutos para convidar todo mundo para participar, certo? Se você está vendo no YouTube, bem lindo, pega o link e compartilha com as amigas. Manda todo mundo entrar, certo? Vai ser maravilhoso, não perde. Exato. Eu queria... Opa, pode ir lá, pode falar. Não, aqui, antes da gente começar a rodada de apresentações, só para passar uns recados. A YouCan é um evento que está acontecendo desde ontem, começou com Vozes Negras e vai até sexta-feira, passando pelo tema de educação, empreendedorismo e tecnologia. Então, sempre que você... nesse mesmo canal, você pode assistir todos esses temas sempre às 7h30, com convidados super brilhantes. E a Fundação Estudar, que é uma das parcerias que nós temos, vai ter uma surpresa para a gente até o fim da live. Então, você que está aí assistindo a gente, fica aqui com a gente, que você vai entender direitinho como que você pode fazer parte disso. Massa. Para começar esse papo da gente, a gente queria que o pessoal que está aqui, né, se apresentasse. Então, eu queria perguntar para vocês, quem é você na fila do pão? Quem é você, né, no Vale, na nossa comunidade? Então, quem aqui já quer começar com a apresentação? Pode começar, gente. Eu não vou indicar ninguém, não, hein? Olá, eu sou a Sálvia. Boa noite a todos vocês. É um prazer estar aqui. Eu sou uma mulher negra, de pele clara, tenho cabelos muito cacheados, curtos, na altura assim da orelha. Estou de batom vermelho, uma camisa vermelha também. Tenho 43 anos, sou mãe de 3. Tenho uma carreira em responsabilidade social e cultura organizacional. Um prazer estar com todos vocês aqui nessa noite. Boa noite, pessoal. Tudo bom? Meu nome é Luiz, eu sou psicólogo clínico, né? E falando um pouquinho de mim aqui, eu tenho uma pele de tom claro, tenho uma barba um pouco desgrenhada até, né? Cabelo curtinho e tô com a típica brusinha de passarinho, né? Como disse, eu sou psicólogo, atuo hoje na coordenação dos processos de Covid-19 aqui no meu município e sou sócio e um dos criadores da Cuide-se, que é uma plataforma maravilhosa que conecta psicólogos com o público LGBT. Mas a gente vai falar um pouquinho mais disso mais para frente. Eu sou Melissa Cassimiro, sou de São Paulo, sou advogada, eu sou da empresa Accenture, eu sou uma mulher negra, de cabelos encaracolados, compridos, e vou estar sempre sorrindo durante esse tempo que estivermos juntos, tá bom? Muito obrigada pelo convite, é um prazer conhecê-los todos e vamos seguindo. Até já. Oi, pessoal, boa noite a todos e a todas. Eu sou Guilherme Gobato, me autodescrevendo para pessoas cegas ou com alguma deficiência visual. Sou um homem que me autodeclaro branco, cisgênero gay, porque representatividade importa. Barba e cabelos pretos curtos, uma camisa branca, atrás de mim algumas paredes e uma planta do meu lado esquerdo, mas para vocês aparece do lado direito, eu acho. Sou consultor em diversidade e inclusão e sócio fundador da Diálogos Entre Nós. Atuo em pautas corporativas, interseccionais, em étnico-racial, LGBT, pessoas com deficiência, igualdade de gênero e geracional. Também sou membro da Comissão de Diversidade Sexual e de Gênero da OAB São Paulo e colunista do Great Place to Work. É um prazer imenso estar aqui com vocês e bora lá incluir a diversidade. Só está faltando eu? Acho que sim, né? Então, eu sou Camila, me autodescrevendo nesse processo lindo que vocês puxaram, que eu queria fazer esse... Cara, é difícil ver uma apresentação começando tão bonita como vocês começaram. Então, eu sou uma mulher negra de pele clara, cabelo curtinho, metade raspado que é para dar pinta,
e a outra está um pouquinho maior do que na orelha. Estou com uma blusa preta, cortei as mangas hoje para fazer um estilo, e estou com um brinco de pena bem grande, para chamar um pouco de atenção, mas eu amo a cultura indígena, e com uma bata africana nos meus ombros, que é para garantir essa interseccionalidade aí do tema que a gente vai trazer hoje. Oi, gente. Eu sou o Lucas, eu tenho 23 anos, sou uma POC muito afeminada, hétero não praticante. Agora, por motivos de pandemia, estou careca, né? Britney pode explicar melhor do que eu, em 2007. Estou aqui com... Eu não posso chamar isso de barba, talvez a puberdade chegando, mas eu acredito que eu vou sair dessa quarentena com uma barbinha, pelo menos uma barbicha. Estou usando uma camisetinha da Dipoc preta, escrita "Seja queer você quiser", que é um pouco da mensagem que a gente quer deixar aqui hoje. E é isso, o evento hoje promete. Agradecer a rodada, né? Eu sou uma mulher branca, estou vestindo uma blusa azul, eu tenho o cabelo liso e faço parte da YouCan como voluntariado e ajudei a construir também todo esse evento junto com todos os parceiros e todas as pessoas que estão aqui durante o dia. Ok. Bom, meu nome é Jéssica e eu sou também uma mulher branca, bem fofinha. Eu tenho cabelo curto na altura do ombro, bem Dora Aventureira, bem curtinho. E eu tô sempre com um sorrisão no rosto e tenho umas bochechinhas bem vermelhinhas. Eu acho que é uma descrição boa minha e estou muito contente de estar aqui com vocês e ouvindo. E estou vestindo uma blusa preta que tem escrito "A vitória é minha". The victory is mine. Gente, muito obrigada por essa rodada. Eu concordo super com a Camis, que foi uma abertura super linda e super importante. E vocês não estão reunidos aqui à toa, né? Quando a gente começou a pensar no painel de diversidade, a gente queria trazer o maior número possível de pessoas que pudessem trazer representatividades diferentes. A gente sabe que existem ainda mais recortes que não estão representados aqui e que seriam ótimos se pudessem estar. Talvez a gente faça isso num próximo evento. Então, eu deixo o convite para quem está assistindo a gente do YouTube que possa fazer as perguntas e sugestões, sim, para diferentes públicos, que a gente sabe que é importante ouvir todo mundo, sim. Aí, quem quer ser essa plataforma para dar essa voz. E aproveitando que a gente está aqui, né, a gente sabe bem que a população brasileira ela tem um perfil bem típico de pessoas que estão empregadas, principalmente na liderança de empresa. E a gente sabe também que isso não representa a diversidade que a população pode viver. Porém, existem muitas pesquisas que dizem que uma empresa com uma equipe diversa, uma liderança diversa, pode ter rentabilidade de até mais 30%. Então, eu gostaria de começar o papo de hoje pensando que se faz bem para todo mundo a questão da diversidade, ouvir um pouquinho de vocês. Como foi essa relação pessoal de vocês com a própria diversidade, se entendendo individualmente na sociedade, para dividir com as pessoas que estão ouvindo aqui com a gente e que às vezes só estão precisando disso para entender um pouquinho mais o que está acontecendo consigo mesmas. Tem alguém que quer começar respondendo? Quem apontou começa? Vai lá você, Guilherme. Bingo, fala um número. Não, você, depois eu falo. Começa aí. Bem, como eu disse na minha apresentação, eu sou mãe, né, mãe de 3, e sou uma mãe pela diversidade. Me descobri negra recentemente, né, por meio de referências aí de outras mulheres negras também, as quais eu acabei aprendendo e continuo aprendendo com elas. Então, eu tenho uma jornada aí pela busca do autoconhecimento do ponto de vista racial. E nesses últimos tempos, essa minha descoberta, né, ela tem me impulsionado para construir uma carreira ou ressignificar uma carreira orientada por um propósito, visto que, além de eu ser uma mulher negra, de pele clara, periférica,
com narrativas não centrais, né? E da onde eu vim, a educação só poderia me transformar, né? Além de tudo isso, de todos esses marcadores sociais, eu também sou mãe de um jovem negro que tem se descoberto em sua condição sexual. Então, toda essa diversidade dentro do meu contexto familiar, né, e a partir da minha descoberta tem favorecido o desenvolvimento dos meus filhos como pessoa. E eu acho que como mãe, eu trazer uma fala como essa pode impulsionar outras mães ao acolhimento, além do respeito, claro, mas o acolhimento aos filhos e às filhas, que eu acredito que todos tenham a sua liberdade de serem quem elas quiserem ser. Então, essa minha descoberta enquanto mulher negra tem transformado a minha família e faz todo sentido, a partir desse lugar que eu estou hoje, levar esse tema para as organizações, conversarem com seus colaboradores, com as suas comunidades, com seus fornecedores e clientes, porque eu acredito que a mudança ela parte do individual, então, que comece pela minha casa, então, né? Esse é um pouquinho da minha história. Massa, que massa. Salve a ser quem somos e amar quem amamos, fundamentalmente, entregarmos a melhor versão, sermos a melhor versão de nós mesmos. E as empresas hoje sabem perfeitamente, com inúmeras pesquisas, até a própria Natália citou uma muito famosa pela McKinsey, de que diversidade e inclusão eleva as chances de lucratividade, fomenta mais criatividade, mais inovação, mais pertencimento. E como tudo isso se conecta com nós, pessoas que estamos em sociedade, né? Pessoas negras e brancas, homens e mulheres, pessoas cis e trans, pessoas de diferentes formas de amar, de ser, com ou sem deficiência. Se conecta fundamentalmente por ser quem somos de fato, né? E essa questão de autoconhecimento, essa questão de aceitação, passa fundamentalmente por uma compreensão de onde a gente parte, né? De onde a gente parte em sociedade, de quais espaços de poder a gente acessa a partir de privilégios decorrentes de marcadores sociais. Por exemplo, pessoas num país que tem a maioria negra, 56%, quem não é uma pessoa negra ou quem não é uma mulher negra, como o maior grupo populacional isolado, é sim minoria, que é o meu caso como um homem branco. Mas essa minoria populacional, ela é maiorizada em oportunidades. E é fundamental nós sabermos de onde nós partimos, quais os espaços de poder que nós acessamos e como nós usamos de uma maneira responsável este conhecimento, esses marcadores sociais para oportunizar, para trazer mais pessoas conosco, né? Então, incluir diversidades, de fato, para mim, como profissional de diversidade e inclusão, é muito além de uma paixão profissional, é uma paixão pessoal, é uma união de propósitos. E saber fundamentalmente de onde nós partimos, né? Como o Adinkra Sankofa, né? Aquela ave virada para trás, mas com os pés para frente, né? Sabermos de onde nós viemos, para onde nós vamos, é fundamental, né? Então, se estamos num país de maioria negra, estamos num país de maioria feminina, estamos num país que não oportuniza pessoas com deficiência, estamos num país que tem uma violência LGBT transfóbica muito alta, é fundamental termos responsabilidade sobre nossos locais de fala e uma questão de conhecimento, de aceitação para sermos, então, de fato, as melhores versões de nós mesmos. Então, eu acho que, para um início de conversa, acho que passa fundamentalmente por aí. Oi, beleza. Eu vou falar de mim agora, mas eu acho que sempre antes de eu tentar cortar a minha história aí, se eu falar muito rápido, por favor, me avisa, que normalmente quando eu estou empolgada em relação a alguma coisa, eu vou. Então, mas acho que antes de falar sobre mim, eu gosto sempre de fazer uma provocação para quem está ouvindo, que eu acho que ainda é muito fácil, às vezes, quando a gente escuta a história de alguém que representa esse lugar de diversidade, a gente ainda poetiza muito essa pessoa, né? Tipo, do quanto ela foi forte, guerreira, foi incrível. Eu acho que quando a gente conta a nossa história, é muito menos sobre isso. É muito mais uma declamação sobre como que a sociedade está errada e como que a gente precisa fazer alguma coisa em relação a isso.
Então, eu acho que é muito mais sobre como você escuta e percebe como é que você vai interferir nessa história junto com a gente para que histórias como as nossas não precisem ser tão contadas. Eu acho que, cara, é incrível ver vocês aqui, porque quando eu falo de mim, eu não estou falando só de mim, né? Eu estou falando de todos nós juntos, porque é uma luta coletiva, não é uma luta individual, e vem de uma ancestralidade que são as pessoas que abriram o caminho para a gente, para que eu consiga estar aqui me apresentando como eu sou Camila, sou uma mulher preta, periférica, sapatão. Então, eu acho curioso, porque apesar de eu usar sapatão aí no final da meu censo de identidade, ela foi uma das primeiras coisas que eu me percebi já lá muito criança. Eu acho que diante dessas todas formas de preconceito, a violência em relação à minha sexualidade ela foi até maior do que em relação à raça e gênero. Mas exatamente por causa disso eu quero fazer um parêntese para falar sobre colorismo e falar sobre racismo. Então, para isso eu preciso recorrer exatamente à ancestralidade, falar rapidinho sobre a minha mãe. Então, minha mãe é Maria Bethânia, minha família é de Alagoas, e eu e a minha mãe, a gente faz parte de 6% da população de crianças hoje em dia que nascem sem o reconhecimento paterno. Então, tanto a minha mãe quanto a minha avó foram adentradas por homens brancos, participaram do processo de relacionamento e de produção de filhos, mas não ficaram ali para assumir essa mulher, porque quando você assume essa mulher negra, você está assumindo toda a luta antirracista que vem com ela. Então, já lá com a minha avó, a minha mãe, ela não teve condição de criar, porque aí você entra no lugar muito ali do machismo, né? Porque é a mulher que é julgada como homem, quando o homem não assume esse lugar de pai. E a minha mãe vem para o Rio de Janeiro, que é quando começa a minha história. A minha mãe vem ali para Duque de Caxias, que é a periferia do Rio de Janeiro, e ali aos 13 anos ela já para de estudar para virar empregada doméstica, e aos 18 anos ela já engravida de mim, e de novo sem reconhecimento paterno, e exatamente por eu não ter nascido tão branca quanto ele achava que eu deveria ter nascido. E aí, novamente, você tem ali um contexto onde a minha mãe ela passa por diversas situações, ela vai... e é muito difícil falar de mim sem falar da minha mãe. E eu gosto muito de jogar esse ponto, porque eu acho que a gente precisa falar muito sobre essa coletividade. E aí a minha mãe vai para a rua, ela passa por diversas situações de extrema vulnerabilidade e ela acaba caindo naquele lugar comum da mulher negra vulnerável, que é estar com um homem extremamente abusivo e um homem alcoólatra, mas que daria a condição que a minha missão, que é a mesma missão da Salve, que é, cara, estuda para você não passar pelo que eu passei. Então, a minha jornada ela se constrói muito através da educação, mas que, embora todo esse racismo estrutural que eu acabei de falar para vocês, como eu falei, a violência ela se constituía no meu corpo muito mais pela sexualidade, porque eu tinha um estereótipo muito masculino na minha infância. O que, de novo, esse estereótipo masculino ele não significa sexualidade. Então, a gente sabe dessa construção social em relação ao que são esses estereótipos de gênero. Então, eu gostava de futebol, eu gostava de roupas masculinas, eu gostava de tudo isso, mas isso nada a ver tem com eu ser lésbica. Eu poderia não ser, eu poderia ser muito hétero. Mas, no caso, eu sou. Então, tudo isso foi... Para a pessoa que não entende o que você é muito mais fácil ela te encaixar nesse lugar de mulher macho, mulher sapatão, e usar isso para te agredir, para te humilhar, ou para te espancar, que foram os diversos casos. E, cara, na minha cabeça, não dava para ser sapatão, né? Porque, tipo, se você já é tão agredido, sem nunca ter beijado uma mulher, imagina quando você beijar. Então, eu peguei isso, tranquei ele no armário e segui por muito tempo só focando na minha educação. Então, corta a cena, formei, entrei para engenharia mecânica, porque eu queria dar pinta. Brincadeira, não foi por isso, mas, enfim, eu precisava ali acessar espaços de poder exatamente para mudar essa história familiar que eu tinha de maneira rápida, e, por sorte, eu era muito boa em matemática e física, mas quando eu formei ali, tinha um gap de propósito entre o que eu fazia e o que eu, de fato, entendia que eu queria fazer, então eu pedi demissão ali e fui me envolver com várias outras coisas, com vários movimentos, conheci pessoas super importantes que fizeram parte dessa construção da identidade, do que eu entendo hoje que eu pertenço. Então, eu saí ali da engenharia mecânica e hoje eu atuo na parte de comunicação e marketing. Trabalho ali na Coca-Cola. E aí eu queria só fazer um reforço de uma coisa que ontem o Ale Garcia ele falou de uma maneira super brilhante, que é sobre esse lugar da comunicação ser quase que um quarto poder, né, no Brasil. Porque a comunicação ela dita muito como que vão ser as seitas, os comportamentos e a maneira como você se coloca na sociedade, porque essa visibilidade da comunicação diz o que é e o que não é normal. Então, hoje eu trabalho nesse lugar que é para exatamente tentar normatizar e não mais falar sobre representatividade. Hoje, dia 15, é o Dia Internacional da Democracia, a gente precisa falar sobre igualdade. Então, como é que eu garanto mais visibilidade de uma população que é completamente invisibilizada e está no armário, seja LGBT, sejam negros, sejam deficientes, como um tudo, e, ao mesmo tempo, ocupa esse espaço de poder aí para mudar essa história. É um pouquinho de mim.
Obrigada, Camis. Antes de passar para o próximo, eu queria até, na verdade, fazer um convite. Você trouxe na sua fala uma questão da ancestralidade, que veio muito forte também na fala da Melissa. E eu gostaria que você, Melissa, dividisse agora o seu ponto, toda a sua construção, porque a gente sabe que a gente teve uma história nacional que foi embranquecida, né? E muitos heróis e representantes, tanto como mulheres, LGBTs e outras pessoas, que foram invisibilizados e apagados da história, né? E a Melissa traz um pouco isso de forma bem marcante. Então, se você pudesse dividir isso com a gente, e se todo mundo conseguisse repensar e colaborar um pouco sobre isso também, seria bem legal. Eu venho e falo, na verdade, enquanto uma travesti, né? Perdi isso, fiquei tão empolgada na apresentação que eu não falei. Claro que isso não me delimita, né? Eu gosto muito de falar que ser uma travesti e negra não me delimita, porque eu sou outras coisas, né? Eu sou advogada, eu sou líder de equipe, eu participo de coletivos, eu sou instrumentista em Luo Badmin, então eu não fico naquela caixinha de ser uma travesti negra, né? Mas eu falo de um lugar de privilégio, que é bem óbvio, né? Enquanto eu estou líder de empresa numa grande multinacional, isso me coloca num lugar de privilégio, né? E aí eu não posso utilizar a minha história como exceção, porque eu vivo por um coletivo, né? Eu tenho que mudar uma história. E aí, antes de eu entrar na minha ancestralidade, que é muito importante, que é uma ancestralidade vinda de Ouro Preto, né? Eu tenho um pai de origem de Ouro Preto e uma mãe de origem do Recôncavo Baiano, então fala muito de Brasil isso, né? Mas eu falo também de um lugar onde meninas como eu e meninos trans, infelizmente, a gente tem uma expectativa média de vida de 35 anos, né? A gente tem uma grande demanda problemas de demanda de afeto e de acesso, né? Que isso nos coloca num lugar de falta de humanidade. E quando eu falo que eu estou no lugar de privilégio, eu recebi afeto, eu recebi acesso, e as pessoas humanizam o meu corpo, né? Então, assim, quando eu chego no lugar desta liderança, é porque tem alguém olhando com olhos de humanizar. Também sou privilegiada porque sou reintegrada. Quando tem 10% de travestis e mulheres trans trabalhando no mercado de trabalho, porque muitas dessas realmente não conseguem. Infelizmente, a gente ainda não tem os olhos para a inclusão. Eu fui reintegrada. Então, eu trabalho muito forte para isso, né? Usar o meu privilégio de ser uma travesti reintegrada, negra, dentro do mercado de trabalho, para que eu possa abrir portas, né? Na verdade, eu não abro porta nenhuma, porque eu já encontrei uma maçaneta muito frouxa, né? Para estar hoje neste lugar, eu simplesmente teve muita gente acha que eu simplesmente virei uma maçaneta, mas é o trabalho de que muitas travestis bateram, seja na porta de um açougue, de uma padaria, de um supermercado, num hospital para ser recepcionista. Muitas entregaram os seus currículos e não puderam, né? Hoje estamos num mundo que está querendo ser diferente e realmente tem aparecido muitas histórias de outras meninas trans e de homens trans que estão no mercado de trabalho. Então, eu gosto de utilizar esta voz para que pessoas que, assim como os convidados e assim como as pessoas que estão ouvindo, vão falar: olha, assisti hoje uma live em que tinha uma travesti que trabalha numa empresa, né? E isso vai levando caminhos, vai fazendo uma construção para empresas que trabalham com diversidade e inclusão, para que pessoas como eu sejam inclusas cada vez mais, porque nós temos um grande potencial, né? Aí eu gosto de dividir essa fatia em alguns pedaços. Tem pessoas transgêneras com uma ótima formação e que estão fora do trabalho, assim como outras que tiveram essa falta de acesso e de afeto, que a gente precisa realmente pegar e acolher com a mão, né, e profissionalizar essas pessoas, dar oportunidade para que elas saiam de uma cadeia estrutural chamada prostituição, né? E isso as nossas empresas, a gente enquanto sociedade civil, a gente tem que olhar
a gente tem que olhar com uma ótica de corresponsabilidade. Nós somos corresponsáveis por esses corpos, né? Uma vez que esses corpos acabam sendo atuados por conta da necropolítica do Estado, são invisibilizadas e nós não somos passíveis de receber direitos. A gente tem uma grande função social de olhar esses corpos e sermos corresponsáveis para que essa expectativa de vida aumente. Né? Eu acho que é muito triste cada vez que eu faço uma fala e eu venho falar que eu tenho uma expectativa média de vida menor do que na idade feudal. E falando de ancestralidade, não tem, né, Nath? Não tenho dúvida que a gente fala de um país que teve 400 anos, 380 anos de escravidão, um país que nega a sua história a todo momento, né? A gente acaba passando por uma série de situações e muitas vezes a gente, além de não reconhecer, a gente ainda julga, né? Aconteceu um caso de um jogador que é negro, que por acaso era novo e de repente não se reconhecia negro, falou, eu nunca sofri racismo porque eu não sou negro, mas ele é negro, né? E talvez ele demorou para se descobrir, porque talvez tinha uma pele um pouco mais clara, né? E muitas vezes o que a gente faz? A gente tem muita solidariedade, mas a nossa solidariedade muitas vezes ela é seletiva e a gente precisa mudar essa seletividade da nossa solidariedade. Né? A gente não pode acontecer um crime com uma pessoa LGBT e, de repente, 82% das negras que são mortas por transfobia, a gente nem sempre dá voz para as negras, as transnegras que são mortas, né? E aí eu não estou falando que tem uma diferença da branca, né? Não, muito pelo contrário, mas muitas vezes a mídia dá um espaço maior quando tem um assassinato de uma trans que ela é passável, né? E tantas outras, e que é um termo horroroso, né? Porque eu gosto muito de falar que a nossa sociedade ela é fracassada porque ela atua sobre o binarismo, né? E a nossa binariedade ela tem que ser a primeira coisa que tem que ser extinta. Então, bom, para eu não alongar muito, sem dúvida, esse papo, quando a gente fala de diversidade, a gente não consegue falar neste país com essa história de 380 anos, de não reconhecimentos, a gente não pode falar de gênero, raça e classe, sem dúvida. Passando a bola para o próximo colega. Luiz, Lucas? Quem pode dividir um pouquinho com a gente agora? Oi. Bom, primeiro eu queria agradecer a fala das colegas, né? Eu achei que foi muito importante, muito impactante, né? E é o tipo de coisa que a gente precisa, assim, de ouvir, a gente precisa, assim, de conhecer, a gente precisa de ter acesso. Por isso, fico muito feliz de ter esse espaço aqui para a gente poder ter acesso a tudo isso, né? Bom, um pouquinho sobre mim. Eu acho que a minha história, ela perpassa um pouquinho no que a Camis e a Sálvia falaram também. Sou fruto desse abandono paterno, que infelizmente é algo extremamente comum no nosso país. Também tive eu costumo dizer que eu tive uma vida extremamente clichê. A minha vida foi a vida da POC clichê, que é o quê? Que é ser largada pelo pai, que é crescer dentro de casa, sofrer dentro de casa, antes dos 18 anos, sofrer agressão suficiente para ter que sair de casa, né? E até que conseguir a educação para poder transformar a realidade, né? Educação aí, mais uma vez, transformando a realidade de todas as pessoas, né? Tive vários privilégios que me permitiram conseguir chegar até o ensino superior, por mais que seja através de bolsa, de cota, enfim, mas consegui chegar. E eu tinha certeza, nossa gente, eu tinha certeza absoluta que a minha vida, assim, ia ser um mar de rosas depois que a gente alcança isso do ensino, né? Mas não é exatamente assim. E formei como psicólogo na necessidade de ajudar essas outras pessoas, e ao longo da minha formação, eu fui percebendo que mesmo quando você tem um diploma, mesmo quando você tem uma formação, você ainda é o tempo todo atravessado por questões que não era para estar sendo atravessado. Então, eu fui percebendo que como psicólogo gay, eu teria dificuldades para poder atender criança, porque hoje a população ainda, de alguma forma, vê em nós da diversidade algo relacionado à pedofilia, algo que não pode ter acesso a crianças. Então, eu tive pais tirando os filhos do atendimento depois que perceberam que o psicólogo deles era gay.
eu tive instituições me julgando totalmente errado por causa do meu jeitinho, né? Ah, não dá para trabalhar aqui com esse jeitinho, os pacientes aqui... Gente, os pacientes. Não era nem funcionário, não eram os pacientes. Os pacientes daqui não estão acostumados com esse seu jeitinho. Aí eu, como assim jeitinho? Ah, seu jeitinho de andar, seu jeitinho de falar, que a gente sabe muito bem o que é isso. A gente aprende desde cedo que a nossa voz está errada, o nosso jeito está errado, o nosso jeito de andar, de falar, de vestir, que está tudo errado, né? E eu fui seguindo nesse caminho sem perceber o grau de sofrimento que eu estava tendo. E aí eu gosto de pegar essa parte e conectar com a importância da gente tentar conseguir manter a nossa saúde mental dentro do ambiente de trabalho. Porque o trabalho, que às vezes é transformador, também adoece a gente. Também pega a gente e coloca de volta dentro dessas caixinhas que a Melissa falou, né? Então você é desse jeito, você tem que trabalhar com isso. E aí, para poder dar uma alegria assim, nessa história, eu fico muito feliz de saber que hoje eu consigo me encontrar, né? Hoje eu tenho a oportunidade de atuar numa plataforma que ajuda justamente essas pessoas, que ajuda esse público, e eu não minto quando eu digo que também ajuda esses profissionais, porque o profissional também sofre muito preconceito. O profissional ele tem dificuldade para poder conseguir clientela, porque o mundo é homofóbico, o mundo é transfóbico, o mundo é preconceituoso, né? E você começar a sua carreira, é você que está lá, não é um lugar que dá para você se esconder, igual fazem muito com toda a nossa população. Quer pegar a nossa população, quer jogar no call center, quer jogar lá atrás, quer jogar no local onde ninguém vê, né? Então, tá hoje aqui, poder ocupar esse espaço e poder acessar a vida de várias outras pessoas que passaram pelo mesmo que eu passei e ajudar elas a superar tudo isso, eu acho que é minha maior alegria da vida, né? Então, muito obrigado mesmo por esse espaço. Bom? Bom, agora acho que só falta eu, né? Bom, eu acho que para me inserir aqui, tipo, no contexto da discussão de diversidade, eu acho que eu passo muito pela questão da minha aceitação, assim, né? Eu sou uma bicha, tipo, periférica, então a vida inteira, tipo, na periferia o clima, tipo, é pesado, então, tipo, ainda vem uma família, tipo, muito cristã, então, assim, tipo, eu nunca tive aceitação, assim, nessa questão da sexualidade em casa. Mas, querendo ou não, tipo, olhando para o mercado de trabalho, como eu sou uma bicha branca, eu sempre tive muita passabilidade, né? Então, tipo assim... Então, eu reconheço meus privilégios, né? E dentro, tipo, dessas discussões, assim, tipo, tava aqui observando a fala da Nath e do Gui, né? Sobre esses estudos, sobre a rentabilidade das empresas, né? Hoje também tem essa questão que me incomoda, de certa forma, é que, tipo assim, a questão da inclusão e da diversidade, ela virou um ativo, né? Só que as empresas ainda não reconheceram que esse é um ativo que deve vir para agregar e somar dentro. Aparentemente, esse é um ativo fictício, né? Tipo, aparentemente as empresas estão discutindo inclusão e diversidade, mas essa inclusão e essa diversidade não é vista no dia a dia dentro das corporações. Tipo, você tem empresa que patrocina a parada LGBT com milhões de reais, mas que se você olhar para o corpo de funcionários da empresa, não tem uma trans ou um travesti. Se você olhar para quantas pessoas pretas tem lá dentro, o número é risível, assim. Então, tipo assim... E isso, de certa forma, foi uma coisa que foi me machucando durante a minha carreira no mercado de trabalho, enquanto eu estava me desenvolvendo enquanto profissional, porque eu passei por ambientes muito tóxicos, assim, né? Então, você vai começar... Aí, depois que você vai reconhecendo essas questões, você vai começando a se preocupar com a sua saúde, você começa a se preocupar que aquilo não é para você, você começa a achar que esse ambiente não é para você, mas, tipo, é muito importante você ocupar esses espaços, tipo, mostrar que você é, sim, capaz. Mas aí, tipo, chegou um ponto para mim, assim, que nessa de ficar mostrando que era capaz, eu tava caindo na síndrome do impostor, porque, tipo assim, como eu sabia que as pessoas estavam me julgando por ser um viadinho, eu sempre queria mostrar mais trabalho, e nunca tava bom. Só que, às vezes, eu fazia coisas que, tipo, gente que tava 20, 30 anos no cargo não fazia, tipo assim. Então, isso era uma coisa que me incomodava muito, e chegou uma hora para mim, assim, que eu falei assim, não dá mais, eu preciso ter um propósito, tipo assim, tô me desenvolvendo profissionalmente dentro da minha área, mas, tipo, aparentemente são atividades sem propósito, então foi quando aí eu decidi empreender, e hoje, tipo, eu me encontro completamente realizado, porque eu sei que, tipo, o meu negócio gera impacto em pessoas que são como eu, sabe, LGBTs periféricos, e é isso que eu quero levar para a vida, assim, tipo, uma vez eu ouvi o MV Bill falando, assim, saia da periferia, mas não deixa a periferia sair de você, e é isso que eu tenho carregado nos últimos dias comigo. Acho que é isso.
Estou realmente emocionada aqui com tantas palavras, sabe, com tantas histórias compartilhadas. Então, desde já eu já agradeço, né, a vocês por estar aqui de coração aberto, compartilhando, querendo realmente trazer a essência de vocês. Sério, eu já estava emocionada. Na voz de Salve eu já quase chorava, né? E depois eu vi todo mundo aqui, então, mas estou me segurando. E aí, eu queria até pegar um ponto, né, que o Lucas falou, que é bem interessante, porque há alguns anos atrás a ONU viu a importância da questão da diversidade e inclusão nas indústrias e nas empresas no geral, e aí existe até um projeto que chama Livres e Iguais, onde a ONU meio que estabeleceu uns 5 compromissos que as empresas tinham que ter, sabe? Compromissos tanto fora da empresa, como pessoas que podiam articular coisas dentro das cidades onde estavam inseridas, né? Como compromissos dentro. E aí, isso me traz a uma pergunta, que aí eu vou deixar essa provocação para vocês aqui, que é relacionada a como é que vocês entendem ou o que vocês acham que é preciso hoje para vivenciar essa diversidade e inclusão real dentro dos nossos ambientes de trabalho, dentro desse... Porque, obviamente, como a Melissa bem falou, né, a gente vem de uma sociedade que não está fazendo isso fora, então como é que a gente consegue fazer dentro, né, em outros ambientes? Mas como é que vocês acham que a gente pode contribuir para esse processo? Eu acho que o Guilherme quer falar, né? Vamos lá, então. A pergunta a provocação é muito interessante, Jéssica. Como é que, de fato, as empresas podem vivenciar, promover inclusão e diversidade, né? Porque diversidade e inclusão, embora pareçam, não são a mesma coisa, né? Diversidade é o aspecto demográfico, né? É como, na verdade, nós nos reconhecemos, o que nós fazemos, a nossa cultura, a nossa religião, nosso peso, altura, gênero, orientação, deficiência, por aí vai. São demografias, né? Inclusão é, de fato, estar ali pertencendo àquele espaço, né? Com igualdade de oportunidades, com direitos, inclusive, mas fundamentalmente com igualdade de oportunidades para desenvolvimento. As empresas entendem, até por uma questão mercadológica, mas eu gosto sempre de ressaltar, né, que nós estamos falando de pessoas, nós estamos falando de narrativas, nós estamos falando de vidas, né, de visibilizar e viabilizar pessoas em sociedade, né, independentemente dos marcadores sociais. Então, eu acho que uma coisa bem oportuna no ambiente corporativo, qualquer empresa, das grandes empresas multinacionais, das grandes empresas brasileiras, das médias e pequenas, é fundamentalmente assumir uma posição responsável de que todos têm muito a agregar às suas cadeias de valor, né? Todos têm muito a entregar visões diferentes, visões diversas, visões complementares para problemas complexos em sociedade, né? Então, se você pensar que um shampoo, por exemplo, para lavar cabelo, não importa a região do Brasil que você esteja, a gente está usando apenas uma fórmula química que razoavelmente pode ser considerada para pessoas altas e baixas, sem entrar ainda na questão racial. Então, a gente tem que ter realmente muito dessa diversidade dentro das empresas contribuindo. E aí o engajamento das altas lideranças é fundamental, uma cultura de respeito que passe por todas as áreas das empresas e que não ache que a diversidade é a pessoa do lado, mas vocês ser parte integrante dessa diversidade. Diversidade, nós somos todos diversos. Então, alta liderança, engajarmos todos em diversidade e não achar que diversidade é algo daquela caixinha departamental, né? Então, acho que para começar uma discussão corporativa passa por aí e passa também pela questão de fazer com que todos sintam-se pertencentes àquele espaço. E quando há respeito, o amor floresce. Quando há respeito, você entrega mais de si mesmo sem se preocupar se estão olhando para você de uma maneira que não lhe aceitem, né? Porque a aceitação é lá na frente, né? Mas respeito é base universal para sermos felizes. Eu acho também, concordo com o Guilherme, e eu marcou aqui a fala da Melissa, da Camis, né, quando elas falam sobre a questão do corpo. O Luiz também falou dessa questão do comportamento dentro das empresas e tal. E eu acho que, complementando aí o que o Guilherme disse agora, esse respeito, ele perpassa simplesmente pelo fato da pessoa poder transitar com o corpo que ela tem da forma como ela quiser, né? Eu acho que é um engano as empresas acharem que dentro delas, dentro do ambiente organizacional, as pessoas têm que se comportar de uma outra forma.
né? Eu não consigo entender essa lógica, onde a pessoa, sendo cis, sendo hétero, ou, enfim, independente da condição sexual que ela tenha, ou do corpo que ela se sinta bem, né? A sua forma de expressar, eu não consigo entender uma empresa que deseja ser sustentável sem dar esse espaço de liberdade para as pessoas, né? Onde o corpo delas representa quem elas são e a forma como elas pensam. Eu, por anos, assim, eu conheço esse cabelo há pouco tempo, então, por anos, eu condicionei o meu comportamento, e nada contra quem alisa o cabelo, mas, assim, eu alisava o cabelo porque era uma norma do ambiente corporativo, né? Até que um dia eu recebi uma promoção e, olha, para você se manter nesse cargo, você precisa manter esse padrão, né? Então, o quanto as empresas, como os colegas disseram, é preciso fazer dentro de casa, e uma lição muito básica, né? Vamos combinar assim, de dar espaço para as pessoas serem quem elas são realmente, né? Posso pegar um gancho aí do que você está falando, Sal? Isso foi super legal. Eu acho que são várias as formas de você garantir essa inclusão, né? Eu entrei num processo pela Coca, um processo trainee, que era um processo inclusivo, era um processo pró-diversidade. Então, para isso, eles tiraram alguns pré-requisitos. Então, você não precisava de inglês, você não precisava de experiência internacional. Isso são coisas básicas que normalmente são necessárias para você participar de uma multinacional. Eles entenderam que como é que você trata os desiguais, você precisa tratar os desiguais de forma desigual para a gente conseguir ter, de fato, uma medida reparatória, para isso avançar, para que isso não demore a quantidade de tempo que a gente ficou escravizado ou ficou no armário. A gente precisa acelerar isso. E aí, quando eu fui fazer entrevista, eu me expresso muito através do meu corpo, né? Eu uso esses brincos, uso roupa, e, cara, para ir para uma multinacional, não necessariamente esse é o perfil que vão estar esperando de mim. Às vezes eu vou imaginar mais aquela roupinha social, aquele sapato, para a mulher um vestido, cabelinho bem arrumado. Eu falei, cara, não posso fazer isso na entrevista. E eu lembro que eu planejei a roupa que eu ia usar. Eu falei, calma, vou botar uma calça mais ou menos formal, vou botar uma blusa, mas vou botar uma capa que eu gosto de usar, vou botar meu brinco de perna, vou botar minhas pulseiras de arco-íris. E eu falei, cara, porque se eu não usar isso na hora que eu fizer a entrevista, eu quero que eu entre lá com eles sabendo quem eu sou. Que eles respeitem pelo menos esse mínimo que eu não estou disposta a abrir mão. E quando eu entrar lá dentro, se eu não mostrar quem eu sou antes de entrar lá, talvez seja mais difícil para eu depois tirar lá dentro. Eu acho que eu sou meio que conhecida lá dentro por isso, sabe? Por ser meio ousada com as roupas e com as coisas que eu faço. Eu também queria falar, o Gui fala, todo mundo falou muito bem, e eu gosto muito das falas do Gui, que eu amo de paixão. E nessa questão de diversidade e inclusão, tem também a questão de equidade e poder econômico, né? Que a gente vai hackear o sistema com este poder econômico. Este poder econômico, ele inicia na educação. Então, é uma coisa também governamental e uma coisa de cultura, né? E a gente precisa muito da questão da educação. Quando a gente vai para o ambiente de empresa, sem dúvida, as ações afirmativas, elas são de extrema importância, né? Então, um pouco de que Camis fala vai em cima disso. A alteração nos processos seletivos de contratação, né? A busca de profissionais naqueles não lugares também é muito, né? Porque, de repente, a empresa sempre contrata aquele padrão, né? Mas por quê? Porque ela já tinha contratado, às vezes, um pacote, ou então a empresa que contrata, de repente, ela terceiriza aquilo, e aquela equipe que contrata, ela está tão acostumada a buscar aquele perfil específico que ela não quer ter um incômodo. E, na verdade, vai gerar um incômodo uma vez que eu busco nos não lugares, uma vez que o gestor fala, olha, as pessoas que vocês estão me trazendo, elas são todas iguais. Para eu ter diversidade aqui nessa minha área, né, eu preciso que você busque em outros locais. Então, são faculdades de periferia, né? São empresas especializadas em trans, né? Assim, serviços que são de trans, ou para pessoa preta mesmo, acho que isso é bem importante, é bem interessante. A contratação também, quando a gente fala, não só nos skills que a Camila acabou de falar, né? Mas também com base em experiência e habilidade. Sem dúvida, uma coisa também que promove a inclusão e equidade.
E aí depois também tem um lado assim, e o profissional, uma vez que está lá, a gente precisa capacitar. Essa empresa tem que ter um programa de capacitação constante para que essas pessoas cheguem em cargos de liderança, engajamento da liderança, né? Porque a liderança precisa ser engajada de uma forma constante de qual é a importância de diversidade e inclusão. Porque, de repente, você coloca as pessoas diversas, né? E de repente você não sabe qual que é o papel delas. As pessoas não vão se sentir pertencentes. Então, os líderes, cada vez mais, eles têm que também estar nesse programa de capacitação de engajamento. A retenção de talentos é muito importante. Estruturação de plano de carreira, plano de mentoria, né? Programa de mentoria. E, claro, a empresa não pode deixar de ter meta a curto, a médio e a longo prazo de como ela quer que essas pessoas de grupos minorizados, elas componham as suas estruturas. Bom, eu amei a fala da Melissa, como sempre, né? E eu queria aproveitar que todo mundo já falou um pouco dessa questão organizacional, que, né, cada um fala assim, seu espaço de fala. E eu queria voltar esse discurso para um outro lado, para o lado do jovem, né? O jovem que faz parte de toda essa diversidade e que está entrando, tentando conseguir tudo isso que a gente falou que a gente gostaria de encontrar nas empresas, né? É importante a gente lembrar que é um período, uma questão, gente, que está rodando há anos e anos e anos e anos e anos. E, infelizmente, não adianta a gente imaginar que a gente vai encontrar isso. Eu realmente me questiono muito se algum de vocês conseguiu encontrar alguma dessas coisas dentro da empresa onde vocês estão. A gente está falando que a gente gostaria, né? E quando a gente está na busca por essa inserção, quando a gente está na busca por todas essas mudanças, a gente encontra coisa muito ruim. A gente sofre muito, a gente passa por muitas situações que a gente não gostaria de passar, que ninguém deveria passar. Né? A empresa ela vai criando o que a Mel falou que são os papéis sociais. E nem sempre aquela empresa está preparada para mudar um pouquinho o que é esse papel. Então, o papel de gerente de tal cargo é uma pessoa, que na maioria das vezes é um cara branco, cis, hétero. Né? E para a gente provar que a gente tem tanta capacidade quanto aquele cara, é muito difícil. Né? Eu achei super interessante essa dica de buscar essas empresas que oferecem todas essas questões, né? E também tem as estratégias de você utilizar de meios onde você seja avaliado mais pelas suas competências do que pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de se vestir, né? Que recomendo para as POCs jovenzinhas aí, tentar o quê? Serviço público, né? Que é através de concurso, através de prova, todos esses processos seletivos, como o processo de trainee, né? Que normalmente envolve solução de case, né? Porque naquela entrevista clássica, que eu acho que até já está muito desatualizada, né? Você já chega de cara, aplica a entrevista, aplica determinado teste psicológico em você e pronto. Se você gostar da sua cara, bom, se não gostar, paciência, né? Então, às vezes a gente tem que fugir um pouquinho disso, para a nossa própria segurança, né? Para a gente não ficar sofrendo, né? E no mais, a gente tem insistência. A gente continuar firme e forte, a gente não ficar satisfeito com o primeiro, nem com o segundo, nem com o terceiro, não, né? E a gente tomar todas essas experiências maravilhosas aqui como exemplo de que dá certo. Dá certo. Pode ser a minoria, pode ser assim, a gente claramente é a exceção e não a regra, né? Mas é o que a gente tem, é lutar a cada dia, porque a nossa própria existência já é um ato político, né? Sim. Luiz, muito obrigada pela sua fala. Quem já trabalhou num ambiente corporativo bem tradicional sabe exatamente dessa dor que você está citando, e o Lucas tinha falado também antes que não importa o quanto você se esforce, nunca vai ser suficiente contra coisas que não estão no seu limite, né? Não importa o que você faça, você não vai conseguir vencer essa barreira. Essa questão tanto da Melissa quanto da Camis, quanto mais gente estiver dentro da empresa, a cultura vai ser disseminada e vai ser modificada, né? Não são só metodologias, são as pessoas que precisam também entender que as coisas estão mudando, né?
Antes das próximas perguntas, deixar um recadinho para quem está assistindo a gente. Nós já estamos aqui há quase 1 hora de live, então você que está assistindo e está gostando, pega o link, divide com quem você acha que também tem que conhecer esse monte de essas pessoas maravilhosas. Não deixa de curtir a live e se você ficar até o fim, você vai ganhar um cupom de desconto da Fundação Estudar em algum dos cursos dela. A Fundação tem vários cursos para desenvolver soft skills e são muito importantes para ajudar a capacitar e entrar nas empresas e ajudar a quebrar essas barreiras agora, tá? Então, não esquece, divulga o evento e vem curtir com a gente mais um pouquinho. O que eu gosto daqui é que um vai complementando o outro, entendeu? Amo essas trocas, tudo conectado. A gente nem ensaiou isso, entendeu? Já tá... As balas estão vindo, as coisas estão vindo. Eu queria entrar num ponto agora que eu acho bem importante. Assim, a gente tem pessoas aqui, né, que estão participando desse painel que empreendem. E que empreendem pensando nessa questão da diversidade e da inclusão. Então, eu queria que vocês falassem um pouco dessa questão de empreender dentro desse mercado e aquele famoso termo que hoje está assim na boca de todo mundo, que é o picking money, né? Tipo, hoje existe inclusive uma valorização desse termo, como a gente entende que algumas empresas, né? Eu agora confesso que eu não lembro quem falou da questão, acho que foi o Lucas, que falou a questão da parada gay, né? Que são empresas que estão ali investindo, patrocinando, mas é para trabalhar justamente essa questão do pick money. Então, eu nem vou botar muito mais a minha opinião nesse processo, eu queria ouvir de vocês o que é que vocês acham dessa questão do empreendedorismo no meio da diversidade e a relação do pick money. Posso começar com essa, então? Bom, eu acho que, linkando o que você tinha perguntado da outra vez, né, tipo, o que as empresas devem fazer, se hoje eu empreendo, é porque durante o meu processo passei por grandes corporações que não faziam tudo que a Melissa falou que uma empresa deve fazer para ser inclusiva e diversa, né, tipo, eu lembro mesmo que, tipo, no meu primeiro estágio, era uma empresa que eu tinha que ir de terninho e gravata todo dia. E, assim, eu ficava bonita. Mas não era eu, sabe? Tipo assim, a gente é muito mais que aquela roupinha bonita e o terno encurta os movimentos, sabe? Assim, tipo, você acaba aprendendo o colaborador ali dentro de uma roupagem que não é aquela pessoa. Isso impede muito o desenvolvimento dele. Então, tipo, passei por empresas que não davam instrumentos para essas pessoas, para elas poderem se desenvolver dentro das empresas, virarem possíveis lideranças lá dentro. Então, tipo, muito incomodado com isso, eu falei assim, quando eu decidi sair do mercado de trabalho, você precisa empreender, eu falei assim, tá, vou empreender. Aí, tipo assim, minha empresa, tipo assim, a ideia dela, a gente estava conversando um dia na cozinha, assim, em casa, e para decidir o que eu faria ali da minha vida, né, mais para frente. Surgiu a ideia, assim, vamos criar eu que estava com vontade de fazer um e-commerce, né? Falei assim, vou fazer um e-commerce para as LGBTs, né? Daí, beleza. Aí ficou todo mundo assim, Pink Money, né? Eu falei assim, Pink Money. É um bom dinheiro, né? As bichas, tipo, consomem, tipo, tem muitos estudos que falam sobre o poder de consumo da população LGBT. Só que eu falei assim, não faz sentido eu só ter o Pink Money, tem que ser um negócio de impacto, assim, sabe? Então, tipo, o que eu posso fazer para não ser visto como só mais uma dessas empresas que estão aí afora, tipo, só apoiando as questões e não trazendo isso para dentro das empresas? Falei assim, não, se eu estou saindo do ambiente porque ele não corrobora com as coisas que eu quero para o meu futuro, para o futuro da nação, precisa ser uma coisa diferente. Então, o que eu vou fazer? Aí eu fui, menina, e ali à noite, estava ali escovando os dentes, né? Você para por olhar para o espelho assim, você começa a bater as reflexões assim, e fala assim, não, você tem que fazer alguma coisa. Foi quando eu decidi, falei assim, eu tenho que olhar para as pessoas como eu, então, que são os LGBTs periféricos, para assim, o que eu puder fazer, tipo, tudo na EdPoc vai ser feito por LGBTs periféricos. Então, daí eu comecei atrás de gente que já empreendia, já tinha suas coisas para poder começar a tocar comigo, tanto que, aí, tipo, desenvolvi o plano de negócio assim muito rápido, porque eu já estava realmente muito saturado. E falei, e já comecei a tocar as coisas, tipo, fui encontrando gente, e sempre tem, tanto que as ideias do nosso próximo passo aí é virar a primeira collab, né, a primeira marca colaborativa feita só por LGBTs periféricos. E eu acho que é muito isso, a gente tem que empreender e fazer o que as empresas que a gente critica não estão fazendo, sabe? E é isso. Bom, seguindo aqui a fala do
do Lucas, né? Primeiro, parabéns. Arrasou, adorei suas brusinhas. Tenho certeza que você vai arrasar muito ainda. Aguarda a mim, inclusive, tá? Inclusive, o Lucas tem a frase, a logomarca da marca dele, eu acho fantástica, porque quando eu li, eu já entendi tudo, entendeu? Tipo, como foi uma marca bem estruturada, entendeu? Fala aí, Lucas, para o pessoal. Então, é de POC para POC, que é a moda que fortalece a identidade, né? Então, a gente fez pensando em todas as letras para que, tipo, você possa encontrar peças, tipo, para mesmo reforçar quem você é, sabe? Tipo, acho que é isso. Mas vai, Luiz, foi mal interromper. Não, minha filha, tá ótimo. Bom, a minha história com a Cuide-se, ela começou a surgir antes da Cuide-se em si aparecer. Eu acho que todo mundo tem os problemas que vai enfrentando em sua profissão, né? Hoje, infelizmente, a psicologia, que é uma área que está aqui para poder ajudar as pessoas a se entenderem, a evoluírem, a melhorarem e a serem saudáveis, né? Ao longo da minha formação e da minha atuação, eu fui vendo todos os absurdos que a gente tem. Hoje a gente tem uma psicologia cristã que vem e que fala que você é pecador, que você não é, uma psicologia que dita regras sobre como que você tem que se portar ou não pode, né? As identidades trans, que são algo que estava literalmente nos nossos livros de patologia até pouco tempo atrás, né? A despatologização das identidades trans é algo extremamente recente. E mesmo com todos esses marcos, todos esses passos, né, eu ainda percebia que o profissional não caminhava nessa mesma direção. O profissional não acompanhava o ritmo desse mundo. Eu via pessoas ao meu lado falando, não, eu não gosto de ir em psicólogo porque o psicólogo falou que eu ser sapatão era errado. Eu não gosto de ir para o psicólogo porque o psicólogo falou que eu ser gay era errado. E tudo isso vai deixando a gente muito insatisfeito. Isso tudo vai criando a nossa dor, né? E a Cuide-se, ela veio para montar mesmo tanto que nosso slogan é um ambiente seguro, né? Para você cuidar da sua saúde mental. Essa segurança que às vezes a gente não tem em casa, que às vezes a gente não tem no nosso trabalho, e muitas pessoas procuram dentro do consultório e às vezes não encontravam, é o que a gente quer propor para essas pessoas. Eu acho que o Pink Money, como o Lucas disse, é money, né? É dinheiro. E você ganhar o Pink Money buscando ajudar todas essas pessoas, eu acho que realmente não tem nada de errado. É para isso, gente. Público LGBT, a gente não quer esmola. A gente não quer apoio, a gente não quer ajuda, a gente não quer nada. A gente quer consumir. A gente quer consumir algo que represente a gente. E a gente, como consumidor, a gente tem todo o direito de exigir um produto, um setor, uma sessão, alguma coisa que realmente nos ajude, né? Eu lembro que isso é recente, gente. Esse processo da CUDES tem tanto a ver com isso, de gente ir se ajudando, porque como toda POC, né, toda gay, sempre tive muito problema com minha voz, sempre achei que a minha voz não era muito boa, então sou daqueles que evitava mandar áudio. Eu nunca mando áudio no WhatsApp. E eu não entendia por quê, né? Psicólogo, né, só vai parar para pensar nisso depois, né? Vocês acham que a gente é bom na cabeça, mas não é tanto assim, não. E aí os meninos estavam gravando o áudio de apresentação da nossa empresa, né? Da nossa startup, da Cuide-se. E aí eu lembro que um dos meninos pegou e falou, não, Luiz, tenta você gravar, porque eu acho que a sua voz é mais característica. Sua voz representa mais a nossa comunidade. Aí eu parei, assim, sabe quando você dá um choque, assim? Pera. Sabe quando você pega aquilo tudo que você achou que fosse seu defeito, aquilo tudo que você foi julgado por aquilo tudo que te fez se sentir mal? Porque é extremamente normal, a gente chega numa reunião de família, você fala alguma coisa, você dá uma risada. Uma risada é o suficiente para alguém pegar e falar, que voz é essa? Faz voz de homem. Né? E, do nada, isso pegar e se transformar no diferencial, e se transformar numa coisa boa, que vai me ajudar a alcançar mais pessoas. Né? Gente, eu acho isso maravilhoso. E eu acho que o segredo é isso que o Lucas falou. Se eu não tenho algo que me representa, então eu vou criar. E vou me sentir representado, queira essa sociedade ou não. Né? Eu tenho que fazer um adendo aí, né? Porque eu tô junto com o Luiz aí na Cuide-se. E quando a gente idealizou a coisa,
a gente estava tão ligado assim nas dores pessoais que a gente já sentiu e que a gente estava querendo arrumar uma solução para isso, que quando a gente foi ver que outras pessoas também sentiam essas mesmas dores e também buscavam esse mesmo tipo de solução, a gente ficou impactado, porque muitas histórias que a gente não alcançava, sabe? Muitas informações que a gente não via. Isso quando a gente conversou, né, Luiz? E a Luiz me contou essa da voz, eu fiquei, mas menino, tua voz é maravilhosa, a nossa chamada ficou sucesso, ficou tipo, uau, maravilhosa. E ele, não, mas eu tinha vergonha, eu fiz, nem parece, mas tudo bem. E pra gente tem sido justamente isso. Eu também venho de grandes corporações, eu também senti várias dessas dores que o Lucas falou e que todos vocês estão falando aí, e hoje eu entendo que eu quero ser parte da solução desse processo, então por isso que eu vi no empreendedorismo esse chamado, sabe, esse desejo de criar, e como Luiz falou, no sentido de criar algo que realmente está impactando vidas, que você sente que o que tu está entregando está fazendo uma mudança e que vai trazer ainda mais mudanças, porque eu até brinco com o pessoal assim, que eu digo assim, não, olha, eu quero a Quidditch mundial, entendeu? Tipo, porque eu acho que a gente tem que alcançar cada vez mais, eu quero RuPaul falando da Quidditch, eu quero, entendeu? Referenciando lá, porque eu entendo que essa é uma dor de todos, e se a gente melhora o coletivo, a gente faz com que todo mundo cresça junto, né? Tipo, então, é um processo que não é individual, que tipo, a gente aqui até falou de várias dores pessoais aqui, mas eu entendo, por exemplo, eu me senti impactada em cada palavra, porque eu me senti representada, né? Tipo, eu me senti, tipo, eu tô falando muito me sentir, mas tudo bem. Você entende que a palavra e a vivência das outras pessoas está muito nas suas vivências também, que são dores que são reais e que são de todos. Então, eu fiquei bem feliz, assim, quando a gente trouxe o Luiz para cá para trazer essa questão, né, relacionada à saúde e empreendedorismo, e eu fiquei toda orgulhosa agora dele falando da coisa, porque isso tem sido, assim, eu acordo e durmo pensando nisso também, porque eu sinto que a gente ainda vai poder ajudar muito mais gente, e eu acho que já tá bom da minha fala, foi só um adendo, porque eu fiquei emocionada. E eu queria deixar, eu acho que Guilherme tinha alguma coisa para falar, ou a Salve, eu não sei. Opa. Isso, o Gui tem uma vivência parecida na Diálogos Entre Nós, mas fala aí, Camis. Não, você quer falar, Gui? Eu ia fazer, na verdade, uma junção da conversa que a gente teve anteriormente, falando da perspectiva de eu dentro da empresa, com isso que a gente está falando agora da pessoa que sai e resolve empreender, e exatamente por essa dor que essa empresa não conseguiu resolver, ele precisa de um propósito. Mas, cara, esse foi muito um processo de reflexão minha também, de, cara, aonde eu quero estar? E por que eu decidi continuar, talvez, na corporação? E como que a gente precisa dessas duas coisas andando juntas, né? Porque hoje a gente fala muito sobre esse lugar de fala. Essa dor só a gente entende. E todo produto ou serviço ele é feito para um consumidor. E se a gente não estiver lá para representar a nossa dor, isso vai sair de uma maneira exotificada ou caricata. Existe uma resistência em ocupar esse espaço que não nos representa e que muitas das vezes não nos acolhe, que não tem todas as medidas que nós todos falamos, assim como a Melissa brilhantemente complementou. Mas a gente precisa estar lá para que a nossa população seja representada em alguma medida, porque senão não vai sair o que a gente é. Então, diversas vezes a gente está lá no processo seletivo e vem sempre as mesmas pessoas. E eu preciso questionar um fornecedor falando assim, por que não tem nenhum gay nesse painel? Por que não tem nenhuma pessoa negra nesse painel? Ele me fala, é porque é difícil de achar. Eu falo assim, 56% da população é preta ou parda, eu tenho 10% da população que é LGBT, eu estou falando mais de 20 milhões de pessoas, isso aqui é um Chile. Como é que você não está conseguindo achar um Chile no todo o Brasil, amigo? Então, a gente precisa estar lá para mover essa agenda nesse lugar que, às vezes, sim, ele é muito nocivo. E eu acho que quando vocês empreendem, vocês fazem esse barulho, vocês mostram como que a gente precisa se mover. Porque vocês começam a falar que se a gente não se mover, vocês não vão comprar. E se eu não estiver lá para produzir algo que de fato represente a todos nós, a gente não consegue fechar esse 360. Então, eu acho que é um pouco das duas coisas. Excelente fala, Camis. E eu super concordo, porque realmente precisamos estar em todos os lugares. E todos os lugares tornar-se nossos, né? O Gui tem a experiência com a Diálogos Entre Nós, que tem como um dos objetivos realmente trabalhar esses 4 pilares, principalmente dentro das grandes corporações, né, Gui? Você quer dividir com a gente um pouquinho? Sim. Eu acho que
Camis, a sua fala agora pega um super gancho, é muito, muito oportuno, muito interessante essa visão corporativa, mas dentro de uma corporação, você ser realmente quem você é, né? E ali não se impor, mas mostrar que está tudo bem ao final do dia, entregando valor, batendo metas ali, com respeito, com acolhimento, com dignidade, contribuindo para aquela construção coletiva que é uma empresa, que também reflete, ou não, né, mas reflete as questões da sociedade. Pelo Diálogos Entre Nós, eu sou formado em economia originalmente, e também passei por bancos, no mercado financeiro, como o Lucas provavelmente citou, tal, e passei pelo governo, mas chegou um momento, há 4, 5 anos atrás, que o brilho não tinha mais, que eu achava que onde eu poderia gerar impacto positivo, né, buscando em mim habilidades, competências, prazeres para entregar algo profissional. E aí eu percebi que uma paixão pessoal que já era diversidade, mas que eu não sabia, que eu não dava nome a isso, poderia ser efetivamente colocada no âmbito profissional, né? E aí, em termos de empreender, temos que também identificar que ou você empreende por necessidade ou você empreende por oportunidade, né? Difere muito da transição de carreira, que se você for fazer, difere muito das oportunidades de capital financeiro, de continuar investindo ali 1, 2, 3 anos do seu tempo, da sua vida, em termos de achar que aquilo de fato procede, tem, para muito além do plano de negócios, você realmente ser sustentável e gerar o impacto que você deseja. Esse impacto eu tenho gerado pelo Diálogos Entre Nós, a minha própria empresa em inclusão de diversidades, porque eu realmente acredito muito, muito mesmo, que inclusão é um dos caminhos possíveis para que a sociedade tenha muito mais respeito e acolhimento, para que nós possamos avançar em termos sociais e econômicos, né? Nós somos todos iguais, na verdade, as nossas diferenças nos tornam iguais, né? São as diferenças do nosso potencial, e são desigualdades socialmente construídas, historicamente construídas. E aí eu atuo exatamente nessa parte de empreender junto a empresas, a celebração, a valorização das diversidades e como melhor incluí-las, né? Não é fácil, na verdade, porque tendo já construído uma carreira em economia, em administração e finanças, transitando, pegando uma parte desses meus skills e reconsolidando rede de contatos, reorganizando prioridades, ressignificando a minha atuação. Claro que não é fácil, mas é muito prazeroso. E é esse prazer que eu procuro impactar, sendo um cara branco e fundamentalmente um cara branco de gênero gay, né? Porque representatividade importa muito, porque a ciência sobre os nossos papéis de responsabilidade perante alguns marcadores sociais impacta muito mais. Então, reunindo tudo isso, hoje eu realmente tenho muita paixão pelo que eu faço, e aqui um painel diverso e repleto de nós, né? Como agentes do plural e também como obstáculos e dificuldades, plural de nós, que juntos a gente consegue desatar rumo à inclusão, rumo à diversidade. Excelente, muito obrigada. Desde que eu conheci você e todo o material que você tem gerado, se vocês quiserem procurar no Instagram, no LinkedIn da Diálogos Entre Nós, tem muito material sobre conversas muito ricas, que falam sobre vários pontos que englobam o mercado de trabalho, como a pessoa se vê pertencendo ou não ao mercado de trabalho e tudo mais. E agora eu quero fazer outra pergunta, e eu quero começar essa pergunta pela Sálvia, porque a gente já falou da empresa, já falou do empreendedor, e eu quero falar da pessoa. Como jovem, como essa pessoa que acabou se descobrindo dentro desse universo diverso, ele consegue se capacitar para a entrada desse mercado, né? A gente sabe que a gente vive num mundo capitalista e precisa sempre estar concorrendo com alguma coisa. Então, quando a Camis falou que entrou num trainee, e com certeza foi uma super vitória, porque trainee da Coca-Cola realmente é bem concorrido, ou quanto a Melissa falar que trabalha na Century, quer dizer, teve muita gente que não entrou porque ela ocupou essa vaga. Então, assim, Sal, você consegue dar um pouco do como as pessoas podem se capacitar e, às vezes, né, elas estão também limitadas financeiramente e com outros desafios para conseguir entrar nesse mercado de trabalho e ganhar cada vez mais espaço? Obrigada pela pergunta, Natália, porque é muito apropriada até para o momento que eu estou vivendo, né? Primeiro,
qual é o caminho que eu sugiro que os jovens façam? Estudem as empresas, né, nos seus relatórios de sustentabilidade, no site. As empresas comprometidas com diversidade e inclusão, elas manifestam essas práticas e como ela conduz, né? E olhando para a questão de formação acadêmica, cursos, tem os coletivos, tem universidades públicas, inclusive, que escolas públicas estão facilitando o ingresso do jovem. O meu filho mesmo fez, o do meio, fez todo um processo para uma escola técnica online, de uma forma totalmente nova. Então, é muito importante, né? Você que procura se qualificar, e não que eu seja tão jovem, porque eu ainda continuo me qualificando muito, né? A gente que quer se qualificar e precisa, independente da sua região, ainda mais em tempos de pandemia, o que a gente tem percebido muito é o uso da educação à distância, né? Das plataformas de educação à distância, os cursos. As empresas têm feito vários fóruns aí de discussão. O tema diversidade, eu acredito que para todos nós é importante estudar, porque quando você vai para uma empresa que pensa diversidade e inclusão na sua estratégia, você tem um argumento alinhado àquela cultura organizacional, né? Então, você não chega vazio para falar de diversidade e inclusão. E para você que busca também um cargo, uma posição de liderança, muito mais vai se exigir de um líder que quer se engajar com esse tema, porque o líder que ocupa uma posição dentro de uma empresa, a minha visão, tá? A minha visão, ele precisa estar envolvido em uma causa real, né? Então, ele não vai exercer diversidade somente na empresa, ele precisa participar de algum trabalho voluntário, de algum coletivo, de grupos de discussão, ele pode criar o próprio projeto voluntário, as rodas de conversa, mas ele precisa ter um contato com uma realidade, né? Porque através desse contato com essa realidade, muito mais do que competências técnicas, eu acho que as empresas precisam hoje de líderes e pessoas que consigam dizer sobre esse assunto e tenham a humildade de entender que com o outro ele aprende mais. Então, se o jovem e essa pessoa que quer se desenvolver entender que muito mais do que um diploma na parede, você precisa representar esse público, essa pessoa, esse povo que você está carregando com você. Se você entender isso, você vai estudar diversidade e você vai ser um aliado, uma aliada, um aliade nesse assunto, independente da posição que você ocupe, né? Porque muitas vezes a gente está preocupado em ter um cargo de liderança, mas não é a função, é o papel que você exerce dentro dessa empresa, e aí eu concordo muito com o que a Cami está falando, porque os desafios eles existem dentro e fora da organização, empreendendo ou não. Então, se essa pessoa também, como o Guilherme, que caminhou por uma trajetória corporativa, o Lucas, e depois virou um empreendedor, o contato com os projetos sociais, eles também, os projetos sociais são fundamentais para a construção de narrativas, né? Eu acho que é um bom começo, é uma grande lição já. Eu já estou passando aqui. Se tem mais gente que quer dividir um pouco a experiência de como foi se capacitar, quais foram as dificuldades que eventualmente se encontraram, né? Na discussão prévia ao painel, a gente falou bastante sobre trabalhos voluntários e poder desenvolver essas skills, né? O que vocês podem dar dicas agora para quem está assistindo a live e já buscar essa capacitação? Eu estudo economia, né? E durante alguns processos de estágio eu vi que as empresas exigiam muito, né? Dependendo da área que você fosse atuar. E daí, só que, tipo assim, eu, enquanto uma pessoa baixa rendinha, né? Nunca tive, tipo, muita oportunidade de, tipo, praticar cursos. Então, o ideal, acho que é sempre a gente estar buscando, tipo, existe a oportunidade gratuita, hoje a internet está aí, tipo, diversifica muito as nossas informações, democratiza muito a informação, a internet tem um papel fundamental nisso. Então, assim, acho que para se desenvolver, então, enquanto curso, tem algumas plataformas que eu gosto de indicar, que foi plataformas que eu utilizei, que, tipo,
me ajudaram bastante. Por exemplo, tipo, a GV, a Fundação do Bradesco, a própria Fundação Estudar, tipo, disponibilizam muito conteúdo que tipo, pode ajudar muita gente de forma gratuita. E também é isso, reforçando o que a Sara falou, acredito que tipo, a questão do trabalho voluntário te abre muitas oportunidades para você se desenvolver como liderança. Atualmente eu sou voluntário na Todos hoje também, e eu vejo a galera se desenvolvendo. Eu cheguei recentemente, mas eu já pude conversar com pessoas que se desenvolveram muito ali dentro, e eu acho que são esses dois caminhos assim que podem ajudar bastante. Cara, eu vou complementar esse ponto do voluntariado, porque, enfim, a Nath até chegou a comentar que foi super difícil passar no treino da Coca-Cola. Eu tenho certeza que eu não passaria no treino da Coca-Cola se eu não tivesse feito vários dos voluntariados que eu fiz. Então, quando eu fui falar da minha história, quando eu me formei na faculdade, eu pedi demissão e, é o que eu falei, também não tinha grana. E eu falei, cara, eu não posso ficar parada, eu quero continuar aprendendo. Então, cara, Fundação Estudar, para mim, foi perfeito. Porque eu conheci uma galera incrível lá. Depois eu tornei facilitadora, então eu tinha muita vontade de conhecer o Brasil, sem grana, mas aí eu ia facilitando os cursos em todos os lugares do Brasil, ganhava meu Uberzinho, minha comida, meu hotel, meu bem. Me sentia rica, plena, eu sentava no hotel e falava assim, que vida. Mas, cara, isso mudou muito para mim, e essas coisas foram abrindo todas as portas. Então, na época eu fui da Choice, eu fui de um movimento em São Paulo, e então eu sentia que eu trabalhava 8 horas por dia, só que dessa maneira. E para mim foi maravilhoso, porque isso foram abrindo portas. Então, eu consegui alguns trabalhos por pessoas que estavam me assistindo, vendo o que eu estava fazendo. Isso criou uma rede de networking absurda para mim. Então, quando eu fui para o treino da Coca-Cola, eu estava muito preparada por tudo isso que eu tinha conhecido, que não veio através da engenharia mecânica, nem dos meus estágios de engenharia mecânica. Veio através dessa rede de voluntariado que eu tinha criado. Então, eu valorizo demais, demais isso. Obrigada, Cami, porque... Quer falar, Jéssica? Eu queria... Não sei se alguém vai trazer mais alguma informação, mas eu queria deixar, né? Também tem alguns... Eu também fiz muito processo voluntário, muito trabalho voluntário, assim como a Camis, eu também fiz engenharia, mas eu acho que todas as outras atividades paralelas que eu fazia junto com a engenharia foi o que complementou e trabalhou, principalmente essa questão das soft skills, porque eu sinto que eu aprendi liderança, eu aprendi comunicação quando eu tive que liderar uma equipe de 300 jovens falando sobre direitos humanos. Quando a gente foi trabalhar as ODS da ONU, foi quando eu vim entender tipo, que o meu mundo era muito maior do que a minha periferia, que era muito maior do que o meu Nordeste, sabe? Tipo, foi quando me deu uma visão de, tem muito mais coisa aqui, entendeu, amiga? Vamos aprender. Então, eu também fiz trabalho voluntário, eu super recomendo. A ONU tem várias iniciativas para jovens, e que se você está ligado nas redes sociais, você sempre vai participar de alguma. Eu participei de alguns painéis relacionados a... Basicamente, como eu fiz engenharia, então eu me integrei muito na parte de meio ambiente. E aí, mas tem várias outras questões. Hoje eu trabalho aqui junto com o Luiz, a gente está fortemente nas ODS 4, né? Tipo, na ODS 5, trabalhando nessas questões. E tem várias outras ODS que são bem bacanas e que é a realidade que a gente vive hoje, porque eu acho assim, que se a gente... se você não sabe o que é o ODS, né, que é os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável da ONU, dê uma pesquisada, vale muito a pena. Outra questão também existe que também é um trabalho voluntário, que eu também participei na organização e depois fui mentora desses processos, que é o Startup Weekend. E aí o Startup Weekend, ele é para trabalhar a questão de empreender, de você tirar ideias do papel. E agora existe um tema que é o Startup Week Diversidade e Inclusão. Então, eu tive o prazer de participar de um que teve aqui em Recife. Foi, assim, fantástico, porque, inclusive, as empresas que acabaram trazendo seus cases, que estavam lá patrocinando, viram, opa, tem alguma coisa aqui, sabe? Isso serviu, inclusive, para elas verem o desejo. Acho que a Jéssica deu uma travadinha, né, gente? Ou foi só para mim? Deu uma travadinha. Como não, né, gente? Live em 2020, né? Tem que ter uma travadinha. Tô parado aqui. Tu parou mesmo, mas tá tudo certo. Ou não? Eu fiquei congelada, né? Eu percebi a minha internet deu uma parada. Imagina, tem só os melhores caras ficaram aqui, mas tudo bem.
Não, era só para terminar, complementar rapidão, era o Startup Weekend Youth também, inclusive, Melissa, a gente teve um projeto de um menino de 13, 14 anos de escola pública sobre empregabilidade de pessoas trans. Eu fiquei, tipo, impressionada, sabe, de uma juventude aí tão engajada, já tão preocupada com essas coisas e trazendo esses dados, essas informações e querem, e olhe, elas conectaram uma pessoa em um final de semana. Tipo, a gente deu a elas as ferramentas para criarem um processo, né, de uma empresa e elas em um final de semana conseguiu fazer uma entrevista com uma pessoa e conectar com uma empresa. Então, tipo, eu achei incrível. E eu fico embasbacada, né? Porque eu acho, assim, que parte dessa juventude que está vindo aí é por causa justamente desses movimentos, desses trabalhos voluntários, dessas iniciativas que eu acredito que é muito importante as pessoas fazerem parte, porque esse trabalho, essa responsabilidade social produz resultados maravilhosos. Eu já terminei com a minha contribuição. Vou deixar a Natália trazer a próxima pergunta dela. Não, eu queria falar que eu também sou cria de trabalho voluntário. Eu também eu tenho uma história de uma família que não era padrão e que eu encontrei na educação muita força para eu conseguir alcançar as coisas que eu nem sabia que eu sonhava, né? Acho que foi através da educação, do trabalho voluntário, de conhecer gente boa, que eu comecei a aprender a sonhar e querer coisas melhores, tanto para mim, e automaticamente eu passei a querer coisas melhores para o mundo também, né? Estar envolvida com o movimento aqui, ter sido parceira da Fundação Estudar. Hoje sou voluntária na Todes, junto com o Lucas também. Então, é uma experiência muito legal. E se você aqui está assistindo a gente, nunca fez trabalho voluntário, vai atrás. Tem tanta coisa boa acontecendo por aí, você vai encontrar um trabalho que combine com o que você sente aí dentro. E vai poder retribuir um pouco para a sociedade tudo que você já viveu, né? Porque, com certeza, a gente tem bastante problema, mas nós não somos nossos problemas, né? E a gente pode retribuir muita coisa boa. Estamos aí chegando na quase 9 horas, né? Que é o nosso prazo final. E eu tenho uma pergunta junto com duas perguntas para vocês. E seria legal que todo mundo conseguisse participar dessa resposta, porque ela é um pouco complexa. Estamos no Setembro Amarelo e não dá para não falar de saúde mental quando a gente fala de diversidade. E eu gostaria que vocês dividissem com a gente como que é que vocês lidam, quais são as ferramentas, e se vocês puderem deixar para a gente, para quem está assistindo também, quem inspira vocês e como vocês fazem para ser inspiração também, né? Então, pode parecer que os temas não estão ligados, mas na minha mente aqui eles estão, né? Porque a inspiração ajuda com toda essa manutenção da saúde mental, e eu gostaria de ouvir de vocês. O que vocês gostam, como vocês lidam, como vocês são inspiração? O Gui balançando a cabeça assim, caramba! Caramba! Que grande finale, que grande finale. Eu acho que eu gosto muito de construir relações profissionais, mas relações com afeto, fundamentalmente, né? Afeto na base da confiança, na base da identificação de valores, do compartilhamento de ideias. Gosto muito de me nutrir por alianças e aliados, né? Parceiros estratégicos, conexões do bem e com o propósito, porque algumas conexões são do bem, mas não tem propósito, algumas conexões com propósito não são do bem. Então, quando eu consigo ligar esses dois mundos, conexões do bem com propósito, como as que eu vejo aqui, como as que a gente vai construindo, e eu acho que isso me nutre e isso mantém a minha saúde mental, não digo totalmente, mas em boa parte em dia. E alguma pessoa, alguma força, algum conhecimento que me nutre, que me inspira, ela está aqui do lado. Para quem me conhece sabe, Sueli Carneiro, eu sempre cito Sueli Carneiro, grande filósofo, ativista do movimento negro, que teoriza sobre a questão a dupla opressão de raça e gênero por mulheres negras, e que ela me dá respostas para perguntas que eu sozinho nunca seria capaz de formular. Então, com base nessa identificação com a pauta étnico-racial num país racista, ela me inspira e eu vou buscando exercer de uma maneira muito responsável a minha atuação em diversidade e inclusão, para que mais pessoas, muito mais pessoas, independente dos marcadores sociais, possam de fato se sentir pertencentes e felizes. E é isso, gente. Então, estamos juntos.
Esse silêncio, né? Bem, o que me inspira, eu vou muito ao encontro assim do que o Guilherme está falando, né? Muita coisa do que o Guilherme falou, eu já ia pedir a vez para falar mesmo sobre propósito, né? O que me inspira é saber que eu posso acreditar num processo de transformação que a nossa sociedade acredita, né? Que a nossa sociedade precisa, no caso. A gente acredita e a sociedade precisa dessa transformação. O que me inspira é saber que todos nós podemos ser protagonistas da nossa história e que ninguém tem esse direito de nos limitar, né? E o que é inspiração para mim é saber que eu represento alguém e que alguém já me representou. Então, tem uma história para continuar. Então, isso me inspira muito. E é um prazer estar com vocês aprendendo aqui nessa noite. Bom, queria aproveitar um gancho, essa frase maravilhosa, né, que a Sálvia trouxe sobre isso da mudança. Eu acho que toda a minha vida se resume a isso, eu acho que é isso que me faz continuar seguindo, é isso que me faz manter minha saúde mental, né? Se fosse para eu citar um autor aqui, eu ia citar Skinner, né? Que é da análise do comportamento, que é a teoria psicológica que eu escolhi seguir. Por que eu escolhi isso? Para ele, tudo isso é comportamento. Para ele, a gente ser racista é um comportamento, a gente ser preconceituoso é um comportamento, assim como a gente ser feliz é um comportamento. E o mais legal é que ele mostra pra gente que os comportamentos, eles mudam. A gente pode ver o comportamento, a gente pode atuar nesse comportamento e a gente pode mudar. Se a gente pode mudar o comportamento, a gente pode mudar a sociedade. A gente pode sempre evoluir, né? Tem um livro dele que ele fala: mude, não tenha medo de mudar, experimente coisas novas, aprendam coisas novas, porque a vida é isso, né? Eu vim aqui para poder ouvir a fala de todos vocês, é o processo de eu pegar tudo aquilo que eu achava que era verdade absoluta, guardar e estar disposto a poder aprender uma coisa nova, a estar disposto a conhecer coisa nova, né? E eu acredito que a sociedade como um todo tem capacidade para poder fazer isso. Através de todas essas mudanças, a gente vai conseguindo manter a nossa saúde mental, né? E a partir daí a gente vai inspirando outras pessoas, né? Se eu conseguir mudar, se eu conseguir fazer outras pessoas mudarem, então todo mundo consegue mudar, né? E aí dá um fio de esperança e mantém um pouquinho da nossa saúde mental nesse período tão difícil, né? Muito obrigado. Cara, para mim, eu acho que saúde mental, ela é a minha história, assim, em grande parte até do motivo de eu ter encontrado a Fundação Estudar. Então, como eu falei para vocês, eu vim de uma família onde a minha mãe estava muito fragilizada. Minha mãe ela tem bipolaridade e depressão crônica. Meu padrasto é alcoólatra abusivo. A inteligência emocional e o autoconhecimento eles se tornaram um pré-requisito para eu ter uma sanidade mental. E quando eu fui ver, na verdade, ela já estava bem mal. Então, eu recorri a várias ferramentas, psicólogos, fazer terapia 2 vezes por semana. Comecei a me envolver muito com coisas de natureza, com yoga. Eram muitas áreas da minha vida que eu fui mexendo para organizar aquela casinha. Um ciclo de confiança, um ciclo de apoio. E aí, com esse autoconhecimento que eu fui conquistando, eu fui entendendo, na hora que bate a dor, que todo mundo tem, o que eu preciso acessar para conseguir me estabilizar. Nem sempre funciona assim, mas eu já tenho um pouquinho de noção para, cara, como é que a gente lida com essa sociedade que cara, às vezes é um pouco pesado. E eu poderia falar de várias coisas que me inspiram e trazer vários filósofos ou várias pessoas, mas a grande verdade é que, cara, o meu ponto de partida para estar onde eu tô era ver a história da minha mãe e ter certeza que a partir de mim as coisas aconteceriam de uma maneira boa. Que os sonhos começariam a ser realizados. E o que me move também daqui para frente é garantir que eu vou ocupar espaços para que histórias como a da minha mãe se repitam menos. Então, como é que eu vou alcançando e eu vou motivando e eu vou garantindo essa representatividade e trazendo mais pessoas comigo para que isso mude? Porque está errado. A maneira como está hoje, para a gente, não está legal.
E nós somos atuantes e a gente consegue, é o que ele falou, é o comportamento, a gente pensa, a gente sente, a gente age, e a gente tem o poder com a ação de transformar tudo isso que está acontecendo. Então, a gente está tomando aqui essa responsabilidade para a gente, eu tenho certeza que não só as pessoas que estão nesse painel, mas várias outras que estão assistindo, que dá para fazer uma diferença linda no mundo. Vou pegar aqui, Lucas. Olha, saúde mental é uma coisa que... Como que a gente tem saúde mental no meio de uma pandemia, né? Como que a gente tem saúde mental com um desgoverno acontecendo na nossa frente? Como que a gente tem saúde mental, eu sendo uma travesti, vivendo no centro de São Paulo, vendo as minhas sendo mortas cada dia mais, né? Na semana passada saiu que a quantidade de assassinatos de travestis e trans já superou o número de 2019 com lavada, né? Então, ter saúde mental significa realmente, vem já de uma coisa do privilégio, né? De ter o acesso, de ter hoje minimamente uma estrutura, isso ajuda bastante, mas as trocas com afeto me ajudam muito, né? Quando eu falo que eu toco em Ilu ou Badmin com 450 mulheres negras, e mesmo que a gente não esteja ensaiando agora, nós estamos nos encontrando para falar sobre os orixás, é muito importante, né? Porque eu moro no meio do centro de São Paulo, moro sozinha, trabalho numa coisa bem louca, não tenho um pet, porque eu sempre fiquei muito longe de casa e eu sempre fiquei pensando na minha responsabilidade em cima deste ser. Então, realmente são as relações com afeto, isso me transforma, isso me ressignifica. Eu gosto muito de algumas palavras, né? Transformação, ressignificação, soluções propositivas, né? Eu nunca atuo em alguma coisa se eu não estabelecer, ou se não me estabelecer em uma solução propositiva, né? E eu gosto muito de falar que a minha missão de vida é essa. A minha missão de vida é realmente aumentar aquela expectativa média de vida de pessoas trans, né? O meu papel ali como inspiração é muito importante para isso. Eu tenho uma filhada com 8 anos, né? Que é uma menina trans, e eu quero deixar muito como legado um mundo melhor para ela, né? Para ela e para tantas outras que vão ter dores diferentes, né? As minhas dores, que são dores de alguém que nasceu no início da década de 80, são daquela sociedade, né? Deixar o ser trans ou deixar ser um corpo dissidente para essa menina que já nasceu depois de 2010 é uma outra coisa, né? Agradecer a todos vocês são uma inspiração. A cada troca que eu tenho com pessoas, essas pessoas me inspiram. Eu assisto quase toda semana as lives do Gui, e eu saio inspirada, né? Eu gosto muito de falar que uma coisa para mim é boa quando eu entro, mas eu saio melhor do que dela, né? Então, uma live como essa é um grande exemplo disso. Eu entro de um jeito e eu saio muito melhor. Como o Gui diz, eu saio energizada, eu saio com a minha bateria recarregada, né? E a inspiração que todos vocês me deram agora contribuíram muito nisso para que eu passe os meus próximos dias energizada, recarregada e podendo inspirar isso para frente. E eu espero também que quem esteja no YouTube assistindo se sinta também recarregado, energizado e que também possa ser um agente de transformação. Toda vez que a gente escuta falar sobre diversidade ou que a gente tem oportunidade de falar sobre diversidade, né? Eu gosto muito de escuta. No último bloco eu até fiquei quieta, né? O tanto que a escuta para mim foi importante, porque com certeza de cada fala que vocês tiveram nessa questão de empreender está me transformando como uma agente transformadora para outras coisas. Então, muito obrigada a todos. Um beijo. Agora eu vou, cheguei. Nossa, quando a Natália fala de saúde mental, já coloca a mão aqui assim, ó,
Não tenho. Será que não é o meu local de fala? Gente, essa pandemia, assim, tá sendo um negócio bem complicado. Mas eu tenho buscado ajuda profissional, assim, o que eu tenho feito é buscar ajuda profissional e compartilhar essa informação também, né? Que, tipo, no meu Instagram, recentemente, eu fiz alguns posts sobre lugares que oferecem serviço psicoterápico a preços acessíveis ou de forma gratuita, né? Porque eu sei a realidade dos baixos rendinhas, né? E essa questão também do acesso ao serviço da psicoterapia, querendo ou não, ainda hoje é uma coisa elitizada. E saúde mental é um direito que todos nós temos, então, tipo, na medida que eu posso, a gente está compartilhando as informações. Agora, quem me inspira, assim, tipo, eu sou muito inspirado por Karl Marx, que foi ele que me ensinou modelos dialéticos, né, para a gente analisar a sociedade. E hoje a nossa sociedade já passou por diversas transformações, e a gente não pode fugir de uma análise que tenha recorte de raça, gênero, etnia. Tipo, a gente hoje está num sistema capitalista muito mais complexo, então tudo se... Nossa, menina, tudo que tinha para piorar, piorou, né? Então, complica tudo. Outra pessoa que tem me inspirado muito, assim, nesses últimos dias que eu conheci recentemente também, é o Eduardo Lira, que tem um propósito de colocar a periferia dentro de um museu, né? E eu acho que eu caminho muito por aí também, né? Que eu puder fazer. E o que eu tenho feito... Aí agora eu vou entrar um pouquinho já na minha carreirinha de blogueirinha, né? Assim, estou começando aí agora. Acho que eu estou tentando trazer isso para dentro do Instagram, que, tipo assim, eu vejo como uma rede muito tóxica, que os jovens estão hoje, isso querendo ou não, afeta muito a saúde mental, o tempo que a gente passa ali consumindo conteúdos que não condizem com a nossa realidade. Então, ultimamente, eu estou muito nesse propósito de ressignificar, né, os nossos papéis nas redes, tipo, essa influência, tipo, a influência do baixa rendinha que a gente fala, né? E eu acho que é isso também. Acho que é isso. Eu queria falar que eu não consigo agradecer, sabe? O que foi esse momento agora. Quer falar, já? Não, dê sua contribuição, depois eu falo, pode ir. Não, porque isso é um momento de inspiração para mim também, né? Tá com essa troca, tá com essa reenergização. Quem me conhece sabe que eu também, 2020 tem sido realmente um ano sensível por N motivos, então é bem importante estar conectado com pessoas que vão fazer você se reenergizar. A gente já está encaminhando para o final e eu queria deixar só um ponto que você que está assistindo a gente e está se perguntando, né, como que você pode ser aliado desse movimento, eu tenho uma palavra para você, que é uma ferramenta que pode te ajudar em várias situações em que você fala que se sente perdido. Respeito. Sempre que você exercer o respeito para qualquer pessoa, você vai conseguir criar um laço, criar a ponte com essa pessoa e provavelmente conhecer um mundo novo de possibilidades e de novas experiências, né? Cada pessoa vai deixar uma coisa com você e você também vai ter essa troca. Então, se você quer se permitir crescer, quer se permitir participar desse movimento de inclusão e diversidade que a sociedade está passando, sim, não adianta, está passando, sim, que você tenha como principal ferramenta o respeito e seja um aliado nosso, né? Então, esse tipo de evento que a gente está fazendo hoje é um instrumento que a gente escolheu. Quando eu aceitei pegar com a Jéssica o painel, com certeza era para executar um pouco disso, como a sociedade vai melhorar, então essa é a minha contribuição de hoje. Então, eu queria deixar esse recado. Antes da gente encerrar, Jéssica, você quer falar alguma coisa sobre a fala ou ainda sobre o painel? Não, sobre a fala ainda da questão da saúde também. Eu também, feito o Lucas, né? Eu tive um processo, na verdade, eu tive um problema de saúde relacionado a uma depressão que eu tive. E não é, tipo, idealizando o processo depressivo, mas hoje eu sou muito grata a esse momento que eu passei, sabe? Que eu tive que ir para terapia, tive que tomar medicamento, porque chegou em um grau, assim, que foi... Até teve uma estruturação química do meu corpo, teve uma mudança química, não foi só uma questão mental. E eu entendo muito a importância desse, tipo assim... do Setembro Amarelo e dessa questão de se preocupar com a saúde mental, porque eu não me dava conta disso, né? Eu precisei que a vida me desse esse tapinha e dissesse assim, amiga, presta atenção nisso aqui, vamos cuidar dessa questão da saúde mental.
E eu percebi nesse processo que eu passei, né, que foi um processo de dor, mas um processo também de muito crescimento pessoal, porque ele me conectou com pessoas, ele me conectou com propósito, ele me conectou com aceitação, conhecimento, e hoje eu tenho, assim, muito claro que autoconhecimento é poder. Então, tipo assim, uma pessoa que se autoconhece, assim, ela é uma pessoa empoderada. Porque a gente fala muito de empoderar os outros, mas eu acho que o empoderamento passa por essa questão de você saber quem é você, respeitar a tua história, respeitar a tua vida, né? Eu conversei antes aqui, outros dias, com a Salve, e eu falava um pouco da minha história, que eu ainda estava tentando reconhecer a minha história como questão, assim, né, de você também ser uma mulher que foi das exatas, ser uma nordestina, sabe? A gente aqui do Nordeste, a gente é muito, entendeu? A gente gosta da representação da nossa raça e a gente sabe que as dificuldades que a gente passa aqui também. Então, eu não reconhecia isso, sabe? Eu não entendia todas essas importâncias, eu não entendia que, por exemplo, quando a gente falou aqui de inspiração, a minha primeira inspiração é dentro de casa. Tipo, eu me inspiro pela minha mãe, pelos meus pais, pelos meus avós, que, meu Deus, eu já estou emocionando aqui, que passaram por tanta coisa, né? Que passaram por que transformaram a vida deles e com isso eu também pude transformar a minha. Por exemplo, eu me inspiro também em mim, que foi a primeira da minha família universitária, sabe? Tipo, que eu pude galgar alguma coisa melhor. Então, tudo isso é muito importante. E hoje, com certeza, veja, esses dias eu já estava paparicando, stalkeando e amando vocês. E depois desse momento de troca aqui, com certeza, eu acredito nessa palavra assim, que o universo conspira. O universo traz aquelas coisas que você precisa ouvir, as pessoas que você precisa conectar. E eu sinto que esse painel foi muito isso, sabe? Porque a gente poderia ter convidado diversas outras pessoas para estar aqui hoje, mas a gente convidou vocês. E como todas as falas foram se complementando, como todo mundo foi contribuindo de forma positiva. E essa energia que a Melissa falou é real, porque eu tenho certeza que eu não vou dormir quando eu sair daqui, entendeu? Eu vou ficar muito elétrica, muito assim, energizada. Inclusive, vamos conversar mais, hein, gente? Porque é isso que eu sinto. Quando eu sinto que é uma troca verdadeira, que é algo que você sabe que as pessoas estão entregando aquilo que é realmente o que você é, porque você, para fazer isso, tem que se autoconhecer, você consegue inspirar e consegue, sabe, tocar as outras pessoas. Então, era esse a minha contribuição aqui nessa nossa fala, e agora eu volto para minha linda companheira Natália, para ela continuar do painel. Sim, estamos chegando realmente ao fim. Não sei se algum dos convidados quer falar alguma última mensagem, deixar um último tchauzinho, aproveitar essa noite de terça-feira aí para deixar uma palavra. Alguém? Eu só queria falar que diversidade é regra, não é exceção, né? Hoje nós vivemos num mundo que a diversidade, ela que dita quais são os caminhos, né? Então, a gente sempre lembrar, quando a gente fala de diversidade é a regra, e essa regra transforma, né? A gente está sempre numa cadeia evolutiva, por mais que a gente fale em desgoverno, tem coisas assim, direitos que a gente obteve para melhora, a gente não vai perder. Então, a gente tem que, sabe aquela coisa do unirmos de mãos dadas? A gente, momentos como esse, a gente andando de mãos dadas, a gente transforma um mundo com certeza para muito melhor, tá bom? E eu queria parafrasear uma frase da Riane Leão. Ela diz assim: o mundo tem medo de mulheres extraordinárias, né? E eu vou, com a minha licença poética, que eu vou dizer: o mundo precisa de pessoas extraordinárias e essas pessoas estão aqui. Vocês são extraordinários. Todos vocês, todos nós. Camis, quer falar? Eu estou extasiada porque, enfim, vocês vão falando e ao mesmo tempo as pessoas vão mandando mensagem. E o nome é da voz da aceitação para a voz da transformação, né? Eu acho que foi exatamente isso que a gente fez essa noite. Então, só tenho gratidão por tudo. Eu trago aqui para todo mundo o que Nina Simone disse numa entrevista questionada sobre o que é liberdade. Liberdade é viver sem medo. Então, que a gente possa, todas,
sermos realmente livres, vivermos sem medo na melhor versão de nós mesmos, porque fundamentalmente é o que a gente é, a gente tem que se amar e realmente compartilhar e ir adiante juntas e juntos, nem à frente nem atrás, mas juntos. Bora lá, pessoal. Mais alguém? Mais alguém? Hein? Reflexão do dia. Essa pressão, né, Natália? A pessoa tem que falar. Não, gente, é porque a gente está encerrando. É a oportunidade de dar o último pirulito para as pessoas. Não, mas eu queria deixar uma frase que eu ouvi uma vez num ato do movimento das mulheres em luta, que eu acho que é uma coisa que eu tenho levado muito para mim, que uma sobe e dá a mão para outra. E eu acho que é isso que a gente tem que fazer a partir daqui para frente. Luiz, quer falar alguma coisa assim? Sem pressão. Tranquilamente. Sem pressão, né, gente? Mas sem sem pressão, mas assim, Luiz, ambiente, sem pressão. Tá? Não, gente, eu queria basicamente agradecer, né? Agradecer todo mundo por compartilhar um pouquinho da história de cada um de vocês. Eu acho que se a gente for voltar lá no começo, a gente tá, quando cada um traz um pouquinho assim da sua história, a gente está dando para várias outras pessoas possibilidades de ser, de estar, de existir e de fazer. E é isso que eu gostaria de deixar para a próxima, para todas as pessoas, para todo mundo do mundo, para a próxima geração, né? Muito mais possibilidades do que a gente teve na nossa época. A gente passou por todas as nossas dores, mas vocês não precisam de viver isso de novo, né? Não vamos dar nenhum passo para trás, né? Vamos continuar juntos e firmes aí, tá? Obrigado. Obrigada a você, Luiz. Tem uma frase que eu gosto muito que é lutar até não ter que lutar mais, né? Então, é a gente fazer o que a gente tem que fazer com o nosso melhor, da melhor forma que a gente consegue e até chegar num mundo realmente que seja mais favorável e menos dolorido para todo mundo, né? Antes da gente encerrar, eu quero deixar alguns recadinhos, né? Você que estava aí ansioso, gostou do que a gente falou sobre a Fundação Estudar, estava esperando o seu cupom de desconto, ele finalmente chegou. Se você entrar até o dia 2 de outubro e digitar no site da Fundação Estudar YouCan 10, também vai estar na descrição do vídeo, tá bom, gente? Você consegue ganhar 10% de desconto em algum dos cursos da Fundação Estudar. Como vocês ouviram, ela é uma fundação que traz muitas ferramentas e possibilidades. Então, que tal você aí dar essa chance para você mesmo? Outra coisa, as redes sociais dessas constelações que vocês acabaram de assistir estão todos aqui no bate-papo ao vivo e vão estar na descrição desse vídeo também. Se você for nas redes sociais da YouCan, você também vai encontrar esse pessoal lá. Então, começa a seguir hoje para aprender um pouquinho mais todo dia com todo mundo que está aqui e todas as influências e trocas que eles fazem também. Não posso deixar de falar aqui. A YouCan é um movimento que surgiu recentemente, mas tem sonho grande, bem grande mesmo. Então, se você assistiu o painel de ontem, assistiu o painel de hoje, está começando a ter ideias muito positivas, vontade de retribuições, ou quem sabe, exercitar a diferença do poder financeiro e está pensando em um negócio, uma mentoria e está querendo pôr tirar alguma coisa do papel, continua seguindo a YouCan, que brevemente vocês vão receber informações sobre a seleção de até 30 pessoas para mentorias de negócio relacionadas e apoiadas, tanto pela Fundação Estudar quanto outros colaboradores e pessoas tão brilhantes quanto as que você acabou de ouvir. Então, gente, é isso que eu tinha para falar. Eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade dessa noite, desse encontro e de poder estar aqui. Foi muito fantástico. E passo a palavra para a Jéssica agora. Amiga, eu vou ter que fazer uma brincadeira antes de fazer o encerramento, é que você tá muito Patrícia Poeta, tá muito repórter, sabe, na bancada, virando assim, ó. Eu tava aqui assistindo, dizendo, gente, Jornal Nacional, daqui a pouco ela vai dizer boa noite. Aí termina, tá ligado? Adorei. Não, tá ótima, tá excelente, continue assim, maravilhoso. Foi só pra descontrair. Eu precisava
precisava trazer essa informação, né? Essa palavra. A gente já chorou muito nessa live, vamos trazer um sorriso, uma gracinha no final. Que responsabilidade, hein? Vamos encerrar essa live que eu tenho certeza que foi, assim, na sua terça-feira e talvez na sua semana, que vai deixar aqui você pensando e que trouxe muitas coisas para você, porque para mim, pelo menos, trouxe. De todas as palavras que foram ditas, eu só quero dizer assim que eu acho que todo um processo começa com essa primeira, como é que eu posso dizer, insatisfação ou aquela pequena dor que você já sente. Então, quando você sentir isso, entenda que isso aí vai lhe levar para alguma coisa muito maior, entenda que é um processo que você vai chegar lá. E principalmente que a gente possa ter plantado essa sementinha aqui em você, sabe? E que ela possa florescer. E ela vai florescer justamente com isso, com união, com o Ubuntu, né? Com você estar junto com outras pessoas, com você se conectar com outras pessoas. E hoje, mais do que nunca, a gente consegue fazer essas conexões online, a gente consegue seguir as pessoas, conversar com elas nas redes sociais. Então, como a Natália já bem disse, a gente vai deixar o contato de toda essa constelação desses seres humanos incríveis aqui. E sigam, conversem com eles. Eles fazem coisas maravilhosas. Alguns eu não conhecia, mas já comecei a seguir, já comecei a ver live, já fiquei aqui, ó, embasbacada, maravilhada. Porque, com certeza, eles estão fazendo parte do meu processo de aprendizado e podem ser também parte do seu. Queria, mais uma vez, agradecer a todos vocês aqui. Eu tenho um hábito meu, que eu, todos os dias da minha vida, eu busco agradecer a 5 coisas. E eu tenho certeza que hoje eu vou passar dessas 5 coisas, porque eu vou ter que agradecer pessoalmente a cada um de vocês por todas essas contribuições que vocês trouxeram. Eu sinto que vocês, até de forma muito espontânea, conseguem ser exatamente esse processo que a Melissa falou, né? De trazer contribuição positiva, sendo vocês mesmos, trazendo quem vocês são. Então, eu só quero agradecer. Gratidão é a palavra que eu deixo aqui para o final, para esse encerramento. Tem uma palavra indígena, que eu tenho uma descendência, não parece, né? Por causa desse cabelo e dessa cor, mas que significa arro, que arro quer dizer bem-vindo, acolhimento e também gratidão. Então, eu queria terminar hoje dizendo essa palavra e deixando esse momento de muito agradecimento para vocês por estar junto com a gente. E também as pessoas que estavam assistindo, gente, porque vocês também são muito importantes e as contribuições que vocês trouxeram só vai engrandecer isso aqui cada vez mais. Tamo junto.